Seja bem-vindo ao canal do Sem Perfil. Hoje nós não vamos rir de besteiras planistas, né? O objetivo do vídeo é um pouco diferente. Percebemos confusões em um tal de quadrante sul e também em direções, azimutes. Vamos explicar. Preliminarmente, uma palavra normalmente tem vários significados. Por exemplo, qual o significado de suspender? Bom, peguei aqui no dicionário Priberan. As duas primeiras definições ali estão me levando para este conceito, né? O mecânico suspendeu o carro. Suspendeu, tá aí, ó. Bom, as outras definições, 3 e 4, me levam para esta situação. A prefeitura suspendeu o pagamento lá porque está em crise? Sim. E outras definições me levam para esta situação. A empresa suspendeu lá o funcionário. Sim, são várias maneiras de usar o suspender, né? Bom, e agora? Navio escola suspende para a viagem. Suspender do navio? Suspender do navio veleiro? Bom, peraí. Onde é que está aí uma definição que permita isto? Na verdade não tem. É que o termo suspender em marinharia tem um significado muito diferente, muito específico. É um jargão de marinha que até já deixou de ser, porque ele tinha, até poderia se dizer que era impróprio, porque não constava dos dicionários, até que de repente, de tanto ser usado, os dicionários passam a aceitar, olha lá. Náutica, suspender a âncora e sala para que o navio possa partir. Então, o suspender passa a ser um verbo zarpar, tá vendo? Então ali, ó, navio Escola Brasil zarpa para a viagem. O zarpar do navio polar Almirante Maximiano. É assim, tá vendo? Pois é, suspender tem esta conotação. Todas as áreas, todas as profissões têm os seus jargões, a sua linguagem própria, que muitas vezes chega a ser imprópria, né? Por exemplo, às vezes o advogado fala, vou ali fazer um embargo auricular com o juiz. Aí o cara vai olhar o estudante de direito e falar, mas não existem embargos auriculares. Existem os embargos infringentes e os embargos declaratórios. Onde está esse embargo auricular? Nas normas de direito você não vai encontrar. Mas pesquise que você vai saber o que é. Bom, existem outras palavras que estão da mesma maneira. E em marinharia tem muita coisa desse tipo. Tanto que até tem esse glossário náutico aí com muita coisa interessante. Como, por exemplo, aperte a bicha. Depois tente descobrir do que se trata. Bom, tem um outro caso legal, né? Em marinharia, olha, hélice. Hélice? Olha, tá escrito ali, ó. Conheça melhor o hélice, passo do hélice, o hélice, os hélices. Nossa, mas hélice sempre foi um substantivo feminino. Então deveria ser a hélice. Só era substantivo masculino na questão de anatomia. O rebordo exterior do pavilhão da orelha. Só que, de tanto usarem desta maneira, e em marinharia se usava como substantivo masculino, dicionários, olha, o Michaelis já aceita o propulsor marítimo, tá vendo? Então já deixou até de ser jargão, de ser uma coisa, uma expressão imprópria, passou a ser uma coisa correta, porque está prevista no dicionário, né? Bom, aí quadrante, na nossa língua, quadrante é a quarta parte da circunferência. Quadrante tem que ter 90 graus. Em geometria analítica, cada um dos ângulos retos formados pelos eixos das coordenadas. Aí. Agora, em outro dicionário, tecnicamente, quando você analisa a Rosa dos Ventos, até deixo o link do vídeo do comandante Pereira sobre Rosa dos Ventos, e como o quadrante é a divisão de uma coisa, de um círculo em 4 partes iguais, quando você vai dividir ali a Rosa dos Ventos em 4 partes iguais, você tem que no primeiro quadrante
é esse daí, entre o 360 graus ou 0 grau, né? E 90 graus. Depois você tem o segundo quadrante, de 90 a 180 graus, o terceiro e o quarto ali, né? Por quê? Porque você tem que dividir a Rosa dos Ventos usando os 4 pontos cardeais, que são os principais pontos, né? A Rosa dos Ventos tem os pontos cardeais e deriva do conceito matemático, um pouco invertido aí, da geometria analítica, da trigonometria, tá vendo? Agora, tecnicamente, esta é a divisão correta. É essa daí, ó. Com os 4 pontos cardeais. Tá assim, né? Então, nós deveríamos ter só os quadrantes Sudeste, Nordeste, Noroeste e Sudoeste. E o tal do quadrante Sul, que tanto falam, bom, a princípio, ele não existe. Porque para que ele exista, nós temos que usar os pontos colaterais e não os cardeais. Seria assim, olha. Eu deixo de usar os pontos principais, o norte, sul, leste e oeste, e uso os colaterais. Sudeste, nordeste, noroeste, sudoeste. Na prática, não é assim que acontece, porque deveria ser assim, mas na prática chamam de quadrante sul toda esta região aí que engloba os quadrantes sudeste e sudoeste. Na prática é assim que se fala em marinharia. Então, quando um objeto está aqui na direção sudeste, você fala, ele está ali no quadrante sul, na direção sudeste, né? Ou no oeste-sudoeste aqui. O quadrante sul é este daí, quando, na verdade, a soma dos quadrantes sudeste e sudoeste, que o quadrante sul deveria ser só esse, né? Que é 1/4, né, da Rosa dos Ventos. Então, entre as direções sudeste e sudoeste, mas não é assim, não é assim, tá? Não é assim. É como a hélice, né? Que sempre foi um substantivo feminino, mas que acabou virando o hélice, por quê? Porque eles chamavam assim, acabou ficando correto, né? Tá bom? O correto mesmo seria dizer os quadrantes sul, já que são os 2 quadrantes englobados, o sudeste e o sudoeste, né? É comum se referir a quadrante sul para toda essa região aí que está abaixo do eixo leste-oeste, tá vendo? Assim como o quadrante norte é o que está acima, vale para todos os pontos cardeais, né? Quadrante leste, o que está ali à direita do eixo norte-sul, e oeste, o inverso. Como eu falei, vale para todos os pontos cardeais. Então, é assim. Agora, não deseja confusão? Não use esse negócio de quadrante. Fale do azimuth correto em graus. Aí resolveu o problema. Quer ver como é que é? Vamos lá no Paint. Vamos brincar no Paint aqui. Olha, aqui temos um mapa de São Paulo. Vou usar São Paulo como referência, tá? Então, vou passar uma linha aqui, olha. Então, essa linha, gente, vou passar a linha aqui em São Paulo, né? A princípio, tudo que estiver acima de São Paulo, já que este mapa está orientado com o norte para cima, tudo que estiver acima está ao norte. Está ao norte. Mas eu posso ser mais específico, né? Por exemplo, Tupã. Tupã está ao norte de São Paulo, mas olha, vamos ver qual é a direção exata que ele está. Ó, vou levar ali, na Rosa dos Ventos. Ó, está numa direção entre o oeste e o noroeste. Então eu posso dizer que Tupã está a oeste-noroeste de São Paulo. Mas mesmo assim eu não vou definir direito. Então eu levo aqui para a Rosa dos Ventos com graus, olha, e falo, ela está no azimuth 300 em relação a São Paulo. Então eu chego e falo, Tupã está no azimuth 300 a tantos quilômetros, ponto. Já localizei Tupã. Tá vendo? Vamos ver outra cidade? Olha, Franca em relação a São Paulo. Ó, tá aqui. Franca, em relação a São Paulo, está numa direção quase ao norte, mas não está exatamente ao norte. Está mais para norte do que para noroeste, na direção nor-noroeste. Ah, mas a direção não é o ideal. Fale logo o azimuth, olha.
O azimuth é este daqui, olha, 350. Tá vendo? Legal, né? Guaratinguetá. Guaratinguetá para São Paulo. Eu vou até prolongar aqui, tá? Olha, está na direção ES-Nordeste e no azimuth 65. Pois é. Então, quando você não quer se confundir, você usa o azimuth. É assim que a gente faz. Não entendeu, então, agora o que é azimuth? É este que é o azimuth. Olha, qual o azimuth de Presidente Venceslau com relação a São Paulo? O azimuth é este daqui. Coloco, olha, 290 graus. Qual o azimuth de Capão Bonito em relação a São Paulo? Ó, tá aqui. O azimuth é 250 graus. Tranquilo? É isso daí, pessoal. Vamos voltar para a apresentação. Ó, eu espero que tenham entendido o conceito de azimuth, de direções, pontos cardeais, colaterais, e que quadrante sul até deveria ser uma coisa, mas quando se fala quadrante sul, é toda aquela região, os dois quadrantes sudeste e sudoeste. É assim, talvez a coisa evolua de maneira diferente, mude ou continue assim e passem a aceitar de maneira definitiva. Tá bom, pessoal? Até a próxima!